Imagine uma criança acordando em pânico durante a madrugada. Não são pesadelos comuns. São gritos desesperados, movimentos violentos, como se estivesse lutando por sua vida. Keith, de 8 anos, acordava todas as noites aterrorizando seus pais. Mas havia algo ainda mais perturbador. Ele rangia os dentes com tanta força durante o sono que seus pais temiam que ele quebrasse os dentes. Para a família de Keith, na Flórida, aqueles pesadelos transformaram suas noites em verdadeiros pesadelos também. Consultas com dentistas não revelaram nada de anormal na mandíbula ou dentes do menino. Era como se algo invisível estivesse torturando aquela criança inocente durante o sono. Esta não é uma história isolada. Pelo mundo todo, famílias enfrentam situações semelhantes. Crianças pequenas, mal sabendo falar, já carregam medos inexplicáveis, terrores noturnos que parecem vir de lugar nenhum. Ou será que vem de algum lugar muito específico? No Brasil, conhecemos bem essas situações. Uma criança que nunca viu guerra, mas tem pavor de sirenes. Outra que nunca se afogou, mas desperta gritando sobre água entrando em seus pulmões. São casos que desafiam nossa compreensão sobre a mente infantil. A ciência tradicional costuma classificar esses episódios como distúrbios do sono, ansiedade infantil ou reflexos de algo que a criança viu na televisão. Mas e se a explicação fosse muito mais profunda? E se esses pequenos não estivessem criando fantasias, mas acessando memórias de experiências que viveram em outras vidas? Prepare-se para conhecer histórias reais de crianças cujos pesadelos revelaram traumas de vidas passadas, e como suas famílias encontraram a cura através da compreensão da reencarnação. Keith era um menino normal durante o dia. Brincava, sorria, tinha uma infância feliz típica de qualquer criança americana. Mas quando a noite chegava, algo mudava drasticamente. Os pesadelos começavam assim que ele adormecia, e junto com eles vinha aquele barulho terrível, o ranger constante dos dentes. Seu pai, desesperado, levou o filho a vários dentistas. Exames, radiografias, consultas especializadas. Todos chegavam à mesma conclusão. Não havia nada fisicamente errado com Keith. Seus dentes estavam perfeitos, sua mandíbula funcionava normalmente. O bruxismo, nome técnico para o ranger de dentes, permanecia um mistério. Foi quando o último dentista consultado fez uma sugestão inusitada. Talvez vocês devessem procurar ajuda com hipnose. A indicação era do Dr. Ron DeVasto, um terapeuta que trabalhava com técnicas não convencionais. Durante a primeira consulta, algo extraordinário aconteceu. Sob hipnose, Keith começou a falar sobre coisas que uma criança de 8 anos jamais deveria saber. Ele descrevia estar em trincheiras escuras, cercado pelo barulho ensurdecedor de explosões. Falava sobre o peso de corpos caindo sobre ele, sobre a sensação de sufocamento, sobre o terror de não conseguir respirar. As palavras saíam da boca daquela criança como se ele estivesse vivendo novamente cada momento de pavor. Keith dizia sentir o peso sufocante de outros soldados mortos caindo sobre seu corpo. Tentava gritar pedindo ajuda, mas não conseguia abrir a boca devido à massa de corpos que pressionava sua cabeça. Durante 3 horas, aquele menino de 8 anos reviveu uma morte lenta e torturante. Descreveu cada detalhe da experiência como soldado, cada segundo de agonia enquanto morria esmagado em uma trincheira de guerra. O medo, o ódio, a sensação de desespero, tudo estava ali, preservado na memória de sua alma. Quando a sessão terminou, Keith respirou fundo, como se finalmente tivesse encontrado alívio. Seu pai só conseguia repetir: "Não acredito no que acabei de ouvir." O que aconteceu nas noites seguintes surpreendeu toda a família de Keith. Pela primeira vez em anos, o menino dormiu tranquilo. Não houve pesadelos, não houve gritos de terror, e o mais impressionante, o ranger de dentes parou completamente. Era como se um peso gigantesco
tivesse sido retirado dos ombros daquela criança. A lembrança reprimida de uma morte traumática havia finalmente encontrado um caminho para ser processada e liberada. Keith voltou a ser apenas um menino de 8 anos, livre dos fantasmas de um passado que não pertencia a esta vida. O Dr. Devasto explicou aos pais que aquilo não era incomum. Em sua prática clínica, ele já havia atendido outras crianças com situações semelhantes. O terror reprimido de uma vida passada muitas vezes se manifesta através de sintomas físicos, como o bruxismo de Keith. A simultaneidade entre os pesadelos e o problema físico foi a pista que o levou a investigar uma possível origem em vida anterior. Casos como o de Keith nos fazem questionar tudo o que pensamos saber sobre a mente das crianças. Será que elas realmente nascem como páginas em branco ou carregam consigo experiências de vidas anteriores que podem afetar profundamente seu desenvolvimento? A medicina tradicional busca explicações físicas para problemas como o bruxismo. Examina músculos, articulações, procura por inflamações ou deformidades. Quando não encontra causa aparente, prescreve medicamentos ou aparelhos ortodônticos. Mas e se o problema não estiver no corpo físico atual, mas na memória da alma? Para a família de Keith, essa experiência mudou completamente sua visão sobre vida e morte. Eles descobriram que a consciência humana é muito mais complexa do que imaginavam. Uma criança pode carregar traumas que não viveu nesta existência, mas que continuam afetando sua vida atual até serem compreendidos e curados. A cura de Keith não foi apenas física, foi espiritual. Ao reconhecer e processar a memória traumática de sua vida passada, ele finalmente pôde descansar em paz. A história de Keith não é única. Pelo mundo todo, pesquisadores documentam casos semelhantes de crianças cujos pesadelos revelam traumas de vidas anteriores. Dana, uma mulher de Maryland, compartilhou sua experiência de infância que persistiu até a idade adulta. Desde os 4 anos de idade, Dana era atormentada por pesadelos recorrentes sobre afogamento. Não eram sonhos comuns. Ela sentia fisicamente a água entrando em sua garganta e nariz. A sensação era tão real que ela acordava desesperada, correndo para o quarto dos pais em busca de proteção. Durante toda sua infância e juventude, esses pesadelos continuaram. Seus pais tentavam consolá-la, dizendo que eram apenas sonhos. Mas Dana sabia que havia algo muito mais profundo acontecendo. A intensidade daquelas experiências noturnas era diferente de qualquer pesadelo normal. Aos 34 anos, exausta por décadas de insônia intermitente, Dana decidiu tentar uma regressão a vidas passadas. Durante a sessão, ela se identificou como Atena, uma jovem empregada doméstica grega. Reviveu cada momento de sua morte anterior. A raiva que sentiu contra seus patrões, a decisão impulsiva de pular em uma lagoa e, finalmente, o afogamento durante uma tempestade. O resultado foi imediato e permanente. Após uma única sessão de regressão, Dana nunca mais teve o pesadelo de afogamento. Sua insônia desapareceu completamente. Décadas de sofrimento foram curadas em poucas horas, simplesmente reconhecendo e processando uma memória de vida passada. Mary, do meio-oeste americano, viveu situação semelhante. Durante a infância, era atormentada por pesadelos sobre bombardeios. Tinha pavor inexplicável de sirenes e chegou a correr para o meio da rua gritando: "Vamos ser bombardeados!" quando ouviu uma sirene de emergência. Seus pais sempre descartaram esses episódios como algo que ela ouviu no rádio. Mas Mary sabia que era diferente. Ela também tinha visões de si mesma como uma jovem muito magra, de olhos esbugalhados, perguntando: por quê? Como pode acontecer isso? Anos depois, durante uma viagem de trem pela Alemanha, Mary teve um flashback revelador. Finalmente compreendeu que havia sido vítima do Holocausto em uma vida anterior. E seus pesadelos e comportamentos estranhos fizeram sentido pela primeira vez.
Os pesadelos relacionados a vidas passadas têm características muito específicas que os distinguem dos sonhos comuns. Primeiro, eles são extraordinariamente vividos e realistas. As crianças não apenas sonham, elas experimentam sensações físicas reais, como a água nos pulmões de Dana ou o peso dos corpos sobre Keith. Segundo, esses pesadelos são persistentes e recorrentes. Não são episódios isolados que desaparecem com o tempo. Pelo contrário, tendem a se intensificar conforme a criança cresce, até que a memória seja finalmente processada e liberada. Terceiro, as crianças frequentemente descrevem detalhes históricos ou geográficos que elas não deveriam conhecer. Keith descreveu perfeitamente a experiência de um soldado em trincheiras da Primeira Guerra Mundial, incluindo detalhes sobre armamentos e táticas militares que uma criança de 8 anos jamais teria aprendido. Os especialistas em sono reconhecem uma categoria chamada terrores noturnos, episódios onde a criança grita, se debate, pode até andar ou correr, aparentemente acordada, mas não se lembra de nada no dia seguinte. Estes terrores costumam ocorrer entre 3 e 6 anos de idade, exatamente o período em que as crianças são mais suscetíveis a lembranças espontâneas de vidas passadas. Seria coincidência? Ou esses terrores noturnos são manifestações de memórias traumáticas de existências anteriores emergindo durante os ciclos mais profundos do sono? A diferença fundamental entre pesadelos comuns e memórias de vidas passadas está na resposta ao tratamento. Pesadelos tradicionais podem ser tratados com terapia psicológica, mudanças na rotina do sono ou medicamentos. Mas pesadelos de vidas passadas só se resolvem quando a memória é reconhecida, processada e integrada conscientemente. Nunca subestime os pesadelos de uma criança. Ao invés de descartá-los como apenas sonhos, considere a possibilidade de que sejam pedidos de ajuda da alma. Memórias traumáticas de vidas anteriores precisam ser curadas, não ignoradas. A diferença pode ser transformadora, como foi para Keith, Dana e Mary. Quando pais reconhecem e validam essas experiências, oferecem às crianças a oportunidade de cura que pode durar a vida toda. Quando uma criança começa a relatar memórias de vidas passadas através de pesadelos, toda a estrutura familiar é abalada. Os pais se veem confrontados com uma realidade que desafia tudo o que acreditavam sobre vida, morte e consciência. Para a família de Keith, aceitar que seu filho de 8 anos havia sido um soldado em uma vida anterior foi um processo gradual e transformador. Inicialmente, havia resistência e descrença. Como é possível que uma criança inocente carregue traumas de guerras que nem mesmo viveu? Mary Fleming, mãe de gêmeos que recordavam vidas passadas, descreveu essa transformação. É perturbador quando os filhos começam a falar tão claramente sobre Deus, morte, reencarnação e paraíso. Mas, como aquilo partia dos meus filhos, eu não podia descartar. Tive que reavaliar todas as minhas crenças. Muitas famílias enfrentam conflitos religiosos ao lidar com essas experiências. Pais criados em tradições que não reconhecem a reencarnação se veem divididos entre suas doutrinas e a realidade vivida por seus filhos. O resultado, invariavelmente, é uma expansão de consciência que toca toda a família. A resistência inicial é natural e compreensível. Alguns pais procuram explicações alternativas. Talvez a criança viu algo na televisão ou ouviu uma história que a impressionou. Mas quando os detalhes se acumulam, quando a criança descreve aspectos históricos precisos que ela jamais poderia conhecer, a negação se torna impossível. Há também o medo do julgamento social. Vivemos em uma sociedade que ainda trata temas espirituais com ceticismo. Muitos pais temem ser rotulados como esotéricos ou desequilibrados se compartilharem as experiências de seus filhos publicamente. Alguns amigos e familiares reagem com preocupação, sugerindo que os pais estão entrando em território perigoso.
Uma mãe relatou que uma amiga a alertou: "Você está entrando em território perigoso. Corre o risco de não ter retorno." Mas ela respondeu sabiamente: "Estou melhor e as crianças também." O apoio familiar é crucial para o processo de cura. Quando os pais validam as experiências de seus filhos, reconhecem suas memórias como reais e oferecem suporte emocional, a cura acontece naturalmente. Mas, quando essas experiências são negadas ou ridicularizadas, os traumas tendem a se intensificar e podem persistir até a idade adulta. A verdade é que as crianças não precisam de explicações complexas sobre reencarnação. Elas precisam apenas de amor, aceitação e a certeza de que estão seguras agora. Como os pais podem distinguir entre pesadelos comuns e possíveis memórias de vidas passadas? Existem sinais específicos que podem indicar quando uma criança está acessando lembranças de existências anteriores. Primeiro, a intensidade das reações emocionais. Crianças com memórias de vidas passadas não apenas ficam assustadas, elas demonstram terror genuíno, desespero profundo, como se estivessem revivendo experiências reais. Keith não tinha apenas medo. Ele manifestava o pavor de um soldado enfrentando a morte. Segundo, a consistência dos detalhes. Em pesadelos comuns, os elementos mudam de uma noite para outra. Mas memórias de vidas passadas mantêm detalhes consistentes e específicos. Dana sempre sentia a mesma sensação de afogamento, na mesma sequência de eventos. Terceiro, conhecimento impossível. Quando uma criança descreve aspectos históricos, geográficos ou culturais que ela não poderia ter aprendido, isso indica acesso a memórias genuínas. Uma menina francesa falando em língua estrangeira. Um menino americano descrevendo trincheiras europeias com precisão militar. Quarto, sintomas físicos simultâneos. Muitas vezes, as memórias traumáticas se manifestam também no corpo físico. Keith desenvolveu bruxismo severo, junto com os pesadelos de guerra. A conexão entre trauma psíquico e sintoma físico é uma forte indicação de memória de vida passada. Quinto, resistência aos métodos convencionais de tratamento. Pesadelos comuns respondem a mudanças na rotina, redução de estímulos antes de dormir, terapia tradicional. Memórias de vidas passadas persistem independentemente dessas intervenções. Sexto, idade de início. A maioria das memórias espontâneas de vidas passadas emerge entre 2 e 6 anos de idade, quando a barreira entre consciente e inconsciente ainda é permeável. É nesta faixa etária que devemos prestar atenção especial aos relatos das crianças. Os pais também devem observar medos inexplicáveis que não fazem sentido no contexto atual da criança. Uma criança que nunca foi exposta à guerra, mas tem pavor de sirenes ou aviões. Uma criança que nunca se aproximou de água profunda, mas tem terror de afogamento. Comportamentos compulsivos também podem ser indicativos. Crianças que acumulam comida obsessivamente podem estar carregando memórias de fome extrema. Crianças que verificam obsessivamente portas e janelas podem estar lembrando de situações de perigo mortal. A chave é manter a mente aberta e o coração acolhedor. Não descarte as experiências de seu filho como apenas imaginação. Escute atentamente, faça perguntas gentis, valide seus sentimentos. A cura de traumas de vidas passadas em crianças segue princípios específicos que os pais podem aplicar em casa, sem necessidade de intervenção profissional complexa. O processo é surpreendentemente simples, mas requer paciência, amor e aceitação genuína. O primeiro passo é sempre validar a experiência da criança. Nunca diga, foi apenas um sonho, ou isso não existe. Ao invés disso, responda com algo como, conte-me mais sobre isso, ou deve ter sido muito assustador para você. A validação cria um ambiente seguro onde a memória pode emergir completamente.
O segundo passo é encorajar a narrativa completa. Peça para a criança descrever todos os detalhes que conseguir lembrar. Onde estava? Como se sentia? Quem mais estava presente? O que aconteceu no final? Quanto mais detalhes a criança conseguir verbalizar, mais completa será a liberação da memória traumática. O terceiro passo é reconhecer as emoções associadas. Permita que a criança expresse todo o medo, raiva, tristeza ou qualquer outra emoção conectada à lembrança. Não tente minimizar ou racionalizar os sentimentos. Simplesmente aceite e valide. Entendo que você se sentiu muito assustado, ou foi realmente uma situação terrível. O quarto passo é estabelecer a distinção entre passado e presente. Depois que a criança processar completamente a memória, ajude-a a compreender que aquilo aconteceu antes, em outra vida. Assegure-a de que agora ela está segura, amada e protegida. Diga coisas como: "Isso aconteceu há muito tempo em outra vida. Agora você está aqui conosco e nós vamos cuidar de você." O quinto passo é abordar medos específicos com esclarecimentos adequados. Se a criança tem medo de água devido a um afogamento anterior, explique sobre medidas de segurança atuais. Se tem medo de bombardeios, explique que não há guerra onde vocês vivem agora. O processo geralmente requer várias conversas ao longo de semanas ou meses. Cada vez que a criança menciona a lembrança, trate-a com seriedade e carinho. Gradualmente, a carga emocional associada à memória diminuirá até que ela se torne apenas uma lembrança neutra do passado. É importante ressaltar que os pais não precisam se tornar especialistas em reencarnação para ajudar seus filhos. O amor incondicional e a aceitação são as ferramentas mais poderosas de cura disponíveis. Em casos mais complexos, como o de Keith, pode ser necessário buscar ajuda profissional de terapeutas que trabalham com regressão ou hipnose. Mas a maioria dos casos pode ser resolvida através do diálogo amoroso entre pais e filhos. As pesquisas sobre memórias de vidas passadas em crianças estão revolucionando nossa compreensão sobre consciência, personalidade e desenvolvimento humano. Cientistas sérios ao redor do mundo documentam casos que desafiam os paradigmas materialistas dominantes na psicologia e medicina. O Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, investigou mais de 3.000 casos de crianças com memórias de vidas passadas. Sua metodologia rigorosa incluía verificação independente de fatos históricos, entrevistas com múltiplas testemunhas e documentação fotográfica de evidências físicas, como marcas de nascença correspondentes a ferimentos fatais de vidas anteriores. Stevenson tomava precauções extremas para evitar erros ou fraudes. Usava múltiplos intérpretes quando necessário. Conduzia entrevistas surpresa anos depois dos eventos iniciais e investigava discretamente o caráter das famílias envolvidas. Sua pesquisa representa o padrão ouro na investigação científica de fenômenos relacionados à reencarnação. Os casos documentados por Stevenson e seus sucessores mostram padrões consistentes. As crianças geralmente começam a falar sobre suas vidas anteriores entre 2 e 4 anos de idade. Elas demonstram conhecimento detalhado sobre pessoas, lugares e eventos que não poderiam ter aprendido através de meios convencionais. Muitas vezes, essas crianças apresentam habilidades ou conhecimentos que não fazem sentido em seu contexto atual. Um menino americano que nunca saiu de sua cidade natal, mas fala fluentemente sobre técnicas de navegação marítima. Uma menina brasileira que descreve perfeitamente rituais religiosos de uma cultura que ela nunca conheceu. As implicações dessas descobertas são profundas para nossa compreensão da natureza humana. Se a consciência pode persistir além da morte física e influenciar uma nova encarnação, isso sugere que somos muito mais do que apenas nossos corpos e cérebros atuais. Para a psicologia infantil, esses casos oferecem uma nova perspectiva sobre problemas comportamentais e emocionais.
Crianças com medos inexplicáveis, fobias severas ou comportamentos compulsivos podem estar manifestando traumas de existências anteriores que precisam ser reconhecidos e tratados. Para a medicina, especialmente a psiquiatria, a possibilidade de causas em vidas passadas abre novas possibilidades terapêuticas. Sintomas que resistem aos tratamentos convencionais podem encontrar solução através da compreensão e processamento de memórias de encarnações anteriores. Na sociedade brasileira, onde as tradições espíritas e umbandistas já reconhecem a reencarnação, essas pesquisas científicas oferecem validação acadêmica para crenças populares arraigadas. Isso pode facilitar a aceitação social de famílias que vivenciam esses fenômenos. O futuro provavelmente trará maior integração entre espiritualidade e ciência, especialmente na área de saúde mental infantil. As histórias de Keith, Dana, Mary e tantas outras crianças nos convidam a expandir nossa visão sobre a natureza da consciência humana e os mistérios da existência. Elas nos mostram que nascemos não como páginas em branco, mas como seres complexos, carregando experiências, talentos e também traumas de jornadas anteriores. Para as famílias que enfrentam essas situações, a mensagem é clara: confiem em seus filhos. Quando uma criança relata experiências que desafiam nossa compreensão convencional, nossa primeira reação deveria ser de escuta atenta, não de negação. As crianças pequenas, com sua inocência e conexão natural com o mundo espiritual, muitas vezes percebem realidades que nós adultos perdemos a capacidade de enxergar. O caso de Keith nos ensina que a cura é possível. Um menino de 8 anos, atormentado por pesadelos de guerra e bruxismo severo, encontrou paz completa em apenas uma sessão de regressão. Décadas de sofrimento de Dana foram resolvidas quando ela finalmente compreendeu a origem real de seus pesadelos de afogamento. Mary encontrou sentido para seus medos quando reconheceu suas memórias do Holocausto. Essas curas não aconteceram através de medicamentos ou terapias tradicionais. Elas aconteceram através do reconhecimento simples, mas profundo, de que aquelas crianças estavam acessando memórias genuínas de vidas anteriores. A validação e o processamento consciente dessas memórias foram suficientes para liberar traumas que haviam persistido por anos. Para os pais, isso representa uma ferramenta poderosa de cura disponível em qualquer lar. Não precisamos de equipamentos sofisticados ou formação especializada. Precisamos apenas de amor incondicional, escuta atenta e coragem para aceitar que nossos filhos podem nos ensinar coisas extraordinárias sobre a natureza da vida. Essas experiências também nos convidam a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Se nossas crianças carregam memórias de vidas passadas, o que isso diz sobre nossa própria história pessoal? Quantos de nossos medos, talentos, afinidades e aversões inexplicáveis podem ter origem em experiências de existências anteriores? A reencarnação deixa de ser apenas uma crença religiosa para se tornar uma realidade prática que pode influenciar profundamente nossa abordagem à educação, saúde mental e desenvolvimento humano. Quando compreendemos que cada criança chega a este mundo com uma bagagem única de experiências anteriores, podemos oferecer cuidado mais personalizado e efetivo. Que essas histórias inspirem mais famílias a abrir seus corações para as possibilidades extraordinárias que seus filhos podem revelar. Que possam encontrar nas experiências de reencarnação não motivo de medo, mas oportunidade de cura, crescimento e conexão mais profunda com os mistérios beautiful da existência humana. As fontes desta narrativa incluem pesquisas documentadas do Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, e relatos registrados no livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bowman. Te convidamos a conhecer mais histórias fascinantes sobre reencarnação aqui no canal Círculo das Vidas.